3 milhões. 3 milhões. Parece estar funcionando. Eu gostaria de dizer apenas algumas palavras preliminarmente, e então, né, o ponto alto para mim será receber as suas perguntas em alguns minutos, porque eu quero falar sobre o que está na mente de vocês. Eu os incentivo a fazer perguntas difíceis. É mais divertido para mim se vocês colocarem um pouco de velocidade nos arremessos quando eles vierem. Podem perguntar sobre qualquer coisa, menos sobre o jogo da Texas A&M da semana passada. Isso está fora de cogitação. Temos alguns representantes do SunTrust aqui. Eu estava na reunião da Coke. E sentei ao lado do Jimmy Williams, que comandou o SunTrust por muitos anos. E, ele fez questão de que eu usasse esta camisa do SunTrust aqui. Tentei conseguir patrocínio no Senior Golf Tour, não tive muita sorte, mas agora no Bankers Tour estou me saindo um pouco melhor. E, ele disse que recebo uma porcentagem do aumento nos depósitos e nos lucros, então vou representar o SunTrust, o bom e velho SunTrust. Bem, eu gostaria de falar por apenas um minuto, com os alunos sobre o seu futuro quando saírem daqui, porque, vocês vão aprender uma quantidade tremenda sobre investimentos, e vocês vão aprender o suficiente para se saírem bem. Vocês todos têm o QI necessário para se saírem bem. Se todos vocês têm iniciativa e energia para se saírem bem, senão não estariam aqui. Bem, e a maioria de vocês terá sucesso em realizar suas aspirações. Bem, mas ao determinar se vocês terão sucesso, há mais do que apenas intelecto e energia. E eu gostaria de falar por um segundo sobre isso. Na verdade, havia um sujeito que Pete Kiewit, em Omaha, costumava dizer que procurava por três coisas ao contratar pessoas. Busque por integridade, inteligência e energia. E ele disse que se a pessoa não tivesse as duas primeiras, as duas últimas acabariam com ela. Porque se ela não tiver integridade, você a quer burra e preguiçosa. Você não a quer inteligente e enérgica. E eu gostaria muito de falar sobre o primeiro, porque nós sabemos que vocês têm os outros dois. Entrem na brincadeira comigo por um segundo. Em termos de pensar sobre essa questão. Vocês todos estão aqui. Eu imagino quase todos vocês são alunos do segundo ano de MBA e vocês conheceram seus colegas de classe. E pensem por um momento que eu lhes concedi o direito de comprar 10% de um de seus colegas de classe pelo resto da vida dele ou dela. Bem, agora você não pode escolher alguém com um pai rico. Isso não conta. Quer dizer, você tem que escolher alguém que vai conseguir por mérito próprio. Eu concedi a vocês uma hora inteira para que pudessem refletir profundamente sobre essa questão. Dentre todos os seus colegas aqui presentes, quem vocês irão selecionar para que receba 10% da vida de cada um de vocês? Vocês pretendem aplicar algum tipo de teste de quociente de inteligência para decidir? Vão escolher aquele que apresentar o maior resultado no teste? Sinceramente, eu duvido muito que façam isso. Você vai escolher quem tem as melhores notas? Duvido. Você nem vai escolher necessariamente o mais enérgico, ou aquele que demonstra mais iniciativa. Mas você vai começar a procurar também por fatores qualitativos, porque todo mundo aqui tem inteligência suficiente e energia suficiente. E eu diria que se você pensasse nisso por uma hora e decidisse em quem apostar, provavelmente escolheria aquela com quem você se identificou melhor, porque aquela que teria qualidades de liderança, aquela que seria capaz de fazer com que outras pessoas realizassem seus interesses. E essa seria a pessoa generosa e honesta que desse crédito a outras pessoas, mesmo que por suas próprias ideias, todo tipo de qualidades como essa. E você poderia anotar aquelas qualidades que admira nessa outra pessoa, quem quer que você mais admire na turma. E então eu adicionaria uma pegadinha. Eu diria que como parte de ter 10% dessa pessoa, você teria que concordar em vender a descoberto 10% de outra pessoa na turma. Isso é mais divertido, não é? E você pensa, agora quem eu quero evitar? E novamente, você não escolheria a pessoa com QI mais baixo? Você começaria a pensar na pessoa que realmente te desagradou por um motivo ou outro. Eles tinham várias qualidades, bem além de suas conquistas acadêmicas, mas eles tinham várias qualidades e você simplesmente não queria estar perto deles e outras pessoas também não queriam estar perto deles. E quais eram as qualidades que levavam a isso? Bom, haveria um monte de coisas, sabe? Mas é a pessoa que é egoísta ou a pessoa que é gananciosa, a pessoa que é um pouco desonesta, que pega atalhos, todas essas características. E você poderia anotar isso no lado direito da página. E quando você olha para isso, eu não sei qual estou usando. Dá para me ouvir bem com isto? Você precisa desconectar. Sim, seu microfone na lateral, ele está se soltando. O que eu faço com isso? Simplesmente solta. Acabou de soltar, ok. Dá para ver por que eu evito tecnologia. Isso, mascar chiclete é o máximo que eu chego. Ao olharem para aquelas qualidades no lado esquerdo e direito, há uma coisa interessante sobre elas. Não é a habilidade de lançar uma bola de futebol americano a 60 jardas.
Não é a habilidade de correr 100 jardas em 9:3. Não é ser a pessoa mais bonita, da turma. São todas qualidades que, se você realmente quiser ter as que estão do lado esquerdo, você pode tê-las. Quer dizer, são qualidades de comportamento, temperamento, caráter que são alcançáveis. Elas não são proibidas para ninguém neste grupo. E se você olhar para as qualidades do lado direito, aquelas que você acha que te incomodam nas outras pessoas, não há nenhuma qualidade ali que você seja obrigado a ter. Se você a tem, você pode agir, você pode se livrar dela. E você consegue se livrar disso muito mais facilmente na sua idade do que na minha, porque a maior parte do comportamento é habitual. E dizem que as correntes do hábito são leves demais para serem sentidas até que se tornem pesadas demais para serem quebradas. E não há dúvida quanto a isso. Eu vejo pessoas com esses padrões de comportamento autodestrutivos na minha idade, ou até 10 ou 20 anos mais jovens, e elas realmente estão presas a eles. Eles andam por aí fazendo coisas que afastam as pessoas, a torto e a direito. E, eles não precisam ser assim, mas chega um ponto em que eles ficam de um jeito que mal conseguem mudar. Mas na sua idade, você pode ter quaisquer hábitos, quaisquer padrões de comportamento que desejar. É simplesmente uma questão de o que você decide e quando decide, quer dizer, se você quiser... Ben Graham fez isso e Ben Franklin fez antes dele. Mas Ben Graham, no início da adolescência, olhou em volta e observou as pessoas que admirava e disse, sabe, eu quero ser admirado, então por que não ajo como elas? E ele descobriu que não havia nada de impossível em agir como elas. E da mesma forma, ele fez a mesma coisa no sentido inverso, em termos de se livrar daquelas qualidades. Então, eu sugeriria que se você anotar essas qualidades, pensar nelas por um tempo e torná-las um hábito, você será a pessoa de quem você gostaria de comprar 10% quando terminar tudo. E a beleza disso é que você já possui 100% e está preso a isso. Então é melhor você ser essa pessoa do que outra. Bem, esse é um pequeno sermão, então vamos ao quê? Ao que vocês estão interessados. E, bem, como eu disse, a gente pode falar de tudo um pouco, então não sei exatamente como vamos lidar com isso, mas bem, vamos começar com alguém levantando a mão por aqui. Para onde vamos para o primeiro? É aqui mesmo. O que você acha do Japão? O que eu penso sobre o Japão? Eu não sou um cara de macroeconomia. Agora, eu digo a mim mesmo, a Berkshire Hathaway consegue pegar dinheiro emprestado por 10 anos a 1% no Japão agora, 1%. E então eu digo a mim mesmo, puxa, fiz a aula do Graham há 45 anos e venho trabalhando arduamente nisso durante toda a minha vida. Talvez eu consiga ganhar mais de 1%. Sabe, eu realmente me esforcei muito nisso. 1% ao ano não parece impossível, não é? Então eu não gostaria de me envolver com risco cambial, então eu teria que fazer isso em algo denominado em ienes. Então eu tenho que estar no setor imobiliário japonês ou em um negócio japonês ou algo do tipo e tudo o que preciso fazer é superar 1% e esse é todo o dinheiro que isso vai me custar e posso conseguir isso por 10 anos. Bem, até agora não encontrei nada aqui. É meio interessante. As empresas japonesas, eles têm um retorno sobre o patrimônio muito baixo enfim, elas têm um monte de negócios que rendem 4, 5, 6% sobre o patrimônio e é muito difícil ganhar muito como investidor quando o negócio em que você está não ganha muito dinheiro. Bem, algumas pessoas fazem isso. Na verdade, tenho um amigo, Walter Schloss, que trabalhou com Graham na mesma época que eu, e foi a primeira maneira como abordei as ações. Comprar ações sendo negociadas muito abaixo do capital de giro. Ações quantitativas muito baratas. Eu chamo isso de abordagem de bituca de charuto para investir. É que você caminha pela rua e procura por uma bituca de charuto em algum lugar e finalmente você vê uma e ela está encharcada e meio repulsiva, mas ainda resta uma tragada nela. Então você a pega e a tragada é de graça. Quero dizer, é uma ação bituca de charuto. Digo, você tira uma tragada grátis dela e então você a joga fora, caminha pela rua e tenta encontrar outra. Quer dizer, não é elegante, Mas sabe, se você está procurando por um ganho fácil, funciona. Esses são negócios de baixo retorno. Mas o tempo é amigo de um negócio maravilhoso. É inimigo de um negócio ruim. Se você estiver em um negócio ruim por muito tempo, terá um resultado ruim, mesmo que compre barato. Se você estiver em um negócio maravilhoso por muito tempo, mesmo que pague um pouco caro na entrada, terá um resultado maravilhoso se permanecer por muito tempo. Atualmente encontro pouquíssimas empresas maravilhosas no Japão. Talvez eles mudem a cultura de alguma forma para que as gestões por lá fiquem mais voltadas aos acionistas e os retornos sejam maiores, mas no momento você encontra muitas empresas com baixo retorno. E isso era verdade mesmo quando a economia japonesa estava em pleno crescimento. Quer dizer, é incrível. Eles tinham um mercado incrível sem empresas incríveis. Eles eram ótimos em fechar mais de muitos negócios, mas o retorno sobre o patrimônio não era bom. Isso acabou cobrando seu preço. Até agora não fizemos nada, mas com juros a 1% continuarei procurando. Dizia-se que você era um dos compradores que resgatariam a Long Term Capital. Qual era a jogada ali? O que você viu?
Bem, há uma matéria na edição atual da revista Fortune, aquela que traz a foto de Rupert Murdoch na capa, que conta toda a história do nosso envolvimento. É uma história interessante, por quê? É uma longa história, não vou entrar em detalhes. Recebi aquela ligação séria sobre a Long Term Capital, acho que umas 4 semanas atrás, numa sexta-feira, foi minha neta. Recebi no meio da tarde e minha neta teria sua festa de aniversário naquela noite. E depois eu viajaria naquela noite para Seattle para uma viagem de 12 dias com o Gates para o Alasca, em um trem particular, todo tipo de coisa em que eu ficaria realmente incomunicável. Mas recebi essa ligação em uma sexta-feira à tarde, dizendo que as coisas estavam ficando realmente sérias por lá. Eu já tinha recebido outras ligações antes, que o artigo menciona, algumas semanas atrás. Eu conheço essas pessoas, a maioria delas muito bem. Muitas estavam na Salomon quando eu estava lá. E o lugar estava implodindo. E o Fed estava enviando pessoas para lá naquele fim de semana. E assim, entre aquela sexta-feira e a quarta-feira seguinte, quando o Fed de Nova York, na prática, orquestrou um esforço de resgate, mas sem envolver dinheiro federal, eu estava bastante ativo, mas estava sendo um momento terrível, porque estávamos navegando por esses canyons que não despertavam o menor interesse em mim no Alasca. E o capitão dizia, bom, sabe, se a gente navegar por aqui, talvez vejamos alguns ursos e baleias. E eu disse, navegue para onde você consiga uma boa conexão de satélite, porque eu quero. Então foi, na verdade eu tenho uma foto na Fortune onde eu estou com o Old Faithful está entrando em erupção atrás de mim e eu estou de costas para ele. Estou no telefone, o que o grupo achou meio engraçado, o jeito que eu estava usando o telefone. Mas nós fizemos uma oferta na quarta-feira de manhã. Eu estava, naquela altura, eu estava em Bozeman, Montana, e falei com Bill McDonough, o chefe do Fed de Nova York, por volta das 10 horas, e eles estavam tendo uma reunião de banqueiros às 10 horas daquela manhã em Nova York, e eu o peguei bem na hora. Na verdade, nós entregamos uma mensagem a ele. Ele me ligou lá em Wyoming, um pouco antes das 10, horário de Nova York, e nós fizemos uma oferta. Foi como estava sendo feito à distância e tudo mais, foi realmente o esboço de uma oferta. Mas, no final, foi uma oferta de 250 milhões, essencialmente pelos ativos líquidos mas teríamos investido 3 bilhões e 750 milhões além disso, sendo 3 bilhões da Berkshire Hathaway, 700 milhões da AIG e 300 milhões da Goldman Sachs. E nós enviamos isso, mas colocamos um prazo muito curto nisso, porque quando você está dando um lance em 100 bilhões de dólares em títulos que estão oscilando, você não quer deixar uma oferta de preço fixo por muito tempo. Além disso, estávamos preocupados que a oferta fosse usada para barganhar com outros. No fim das contas, os banqueiros fecharam o negócio, mas foi um período interessante. Todo o caso da Long Term Capital Management, espero que a maioria de vocês esteja familiarizada com ele, mas toda a história é realmente fascinante, porque se você pegar John Meriwether e Eric Rosenfeld, Larry Hill e Greg Hawkins, Victor Gainey, os dois ganhadores do Prêmio Nobel, Merton e Scholes, se você pegar os 16 deles, eles provavelmente têm um QI médio tão alto quanto qualquer grupo de 16 pessoas trabalhando juntas em uma empresa no país, incluindo na Microsoft ou onde quer que você queira citar. Então, é uma quantidade incrível de inteligência naquela sala. Agora, combine isso com o fato de que aqueles 16 tinham uma vasta experiência na área em que atuavam. Quer dizer, estes não era um bando de caras que ganharam dinheiro, sabe, vendendo roupas masculinas e que de repente entraram no mercado financeiro ou algo do tipo. Eles tinham, somando tudo, né, os 16 provavelmente tinham 350 ou 400 anos de experiência fazendo exatamente o que estavam fazendo. E aí você adiciona o terceiro fator. A maioria deles tinha praticamente todo o seu patrimônio líquido, que era muito substancial, investido no negócio. Então, eles tinham o próprio dinheiro em jogo, centenas e centenas de milhões de dólares do próprio bolso. Intelecto super elevado, trabalhando em uma área que conheciam, e essencialmente eles quebraram. E isso para mim é absolutamente fascinante. Quer dizer, se eu algum dia escrever um livro, ele vai se chamar Por que Pessoas Inteligentes Fazem Coisas Estúpidas. Meu sócio diz que deveria ser autobiográfico, mas isso pode ser uma ilustração interessante. E esses são caras perfeitamente decentes. Eu os respeito e eles me ajudaram quando eu estava com problemas na Salomon. Então eles não são pessoas ruins de jeito nenhum. Mas para ganhar dinheiro que não tinham e de que não precisavam, arriscaram o que tinham e de que precisavam. E isso é burrice, é pura burrice. Não importa qual seja o seu QI. Se você arrisca algo que é importante para você por algo que não é importante para você, simplesmente não faz sentido. Não me importa se as chances de você ter sucesso são de 100 para 1 ou de 1000 para 1. Se você me desse uma arma com 1000 câmaras, 1 milhão de câmaras, e houvesse uma bala em uma delas e dissesse, coloque na sua têmpora, quanto você quer receber para puxar o gatilho uma vez? Eu não vou puxar, sabe? Você pode oferecer qualquer quantia que quiser, mas não ganho nada com isso, e acho que o risco é bem claro.
Eu não tenho qualquer interesse por esse tipo de jogo. Ainda assim, as pessoas fazem isso financeiramente sem pensar. Existia um livro que tinha um título realmente ótimo, mas na verdade não era um bom livro. Era na verdade péssimo, de Walter Gutmann. O título era Você só precisa ficar rico uma vez. Isso parece ser algo fundamental, não acha? Qual é a real diferença? Se você tem 100 milhões no início do ano e ganha 10% sem alavancagem ou 20% com ela em 99 de cada 100 casos, que diferença prática faz ter 110 ou 120 milhões ao chegar no final? Não faz diferença nenhuma. Quer dizer, se você morrer no fim do ano, sabe, o cara que escreve a história pode cometer um erro de digitação e ele pode dizer 110, mesmo que você tivesse 120, então você não ganhou nada. Sabe, o que não faz diferença nenhuma. Não faz diferença para sua família, não faz diferença para nada, e ainda assim o lado negativo, especialmente ao gerenciar o dinheiro de outras pessoas, não é apenas perder todo o seu dinheiro, mas é a vergonha e a humilhação e encarar amigos cujo dinheiro você perdeu e tudo mais. Eu simplesmente não consigo imaginar uma equação que faça sentido para isso. E, ainda assim, 16 homens com um QI muito alto, que são pessoas muito decentes, entraram naquele jogo e... sabe, eu acho que é loucura. E é produzido por uma dependência excessiva até certo ponto de coisas, sabe? Aqueles homens me diziam na época em que eu estava na Salomon, sabe, que um evento Six Sigma não nos atingiria, ou um evento Seven Sigma. Mas eles estavam errados. Quer dizer, o histórico deles não indica as probabilidades de eventos financeiros futuros. Eles confiavam muito na matemática e achavam que o beta de uma ação dizia algo sobre o risco dela. Na minha opinião, isso não diz absolutamente nada sobre o risco de uma ação. E os sigmas não dizem nada sobre o risco de quebrar, na minha opinião. E talvez na visão deles agora também. Mas eu não gosto nem de usá-los como exemplo, porque eles são... Quer dizer, a mesma coisa, de um jeito diferente, provavelmente poderia acontecer com qualquer um de nós, onde nós realmente temos um ponto cego para algo crucial, porque sabemos demais sobre outra coisa. É como o Henry Kaufman disse outro dia. Ele disse que as pessoas que estão quebrando nessa situação são apenas de dois tipos, as que não sabiam nada e as que sabiam tudo. E é triste, de certa forma. O meu conselho para você é este: nós nunca pegamos dinheiro emprestado de ninguém, nós temos fluxo de caixa vindo do nosso seguro para realizar as coisas, mas eu pessoalmente nunca pego. Eu nunca peguei quando eu tinha apenas 10 mil dólares, então que diferença isso faria agora? Eu sempre me diverti durante o caminho, não importava se eu tinha 10 mil, 1 milhão ou 10 milhões de dólares na conta. Sabe, a menos que eu tivesse uma emergência médica ou algo do tipo tivesse surgido. Mas eu ia fazer as mesmas coisas quando tivesse muito dinheiro, assim como quando tinha muito pouco. Sabe, se você pensar na diferença entre mim e você em termos de como vivemos, sabe, nós usamos basicamente as mesmas roupas. O SunTrust me dá as minhas, mas nós. Então nós usamos as mesmas roupas. Nós comemos, sabe, todos nós temos a chance de beber o néctar dos deuses aqui. Mas todos nós vamos ao McDonald's, ou melhor ainda, ao Dairy Queen, e nós moramos em uma casa que é quente no inverno e fresca no verão, e assistimos Nebraska contra Texas A&M num telão. Sabe, você vê da mesma forma que eu. Nós fazemos tudo. Nossas vidas não são tão diferentes assim, sabe? Você terá um atendimento médico decente se algo acontecer com você, e eu terei um atendimento médico decente. A única coisa que fazemos é viajar de forma diferente, sabe? Eu ando por aí nesse aviãozinho e eu adoro, sabe? Isso custa dinheiro, mas se você deixar isso de lado, se você deixar isso... Nós viajamos de forma diferente, mas tirando as viagens, sabe? Pense nisso. Pense, o que eu posso fazer que você não pode? Eu realmente amo o meu trabalho hoje em dia, mas na verdade eu sempre amei tudo o que fiz ao longo da minha vida. Eu amava tanto quanto naquela época em que ganhar $1.000 era considerado uma conquista realmente grandiosa. Eu recomendo fortemente que vocês trabalhem apenas com aquilo que realmente amam fazer. Vocês estão completamente loucos se aceitam empregos que odeiam apenas para preencher o currículo. Estive com um rapaz em Harvard outro dia que estava me levando para conversar. Ele tinha 28 anos e estava me contando tudo o que já tinha feito na vida, o que era fantástico. E então eu disse: o que você vai fazer agora? E ele disse: bem, disse ele, depois que eu terminar meu MBA, ele disse, acho que talvez eu deva ir trabalhar para uma empresa de consultoria de gestão, porque vai ficar bem no meu currículo. E eu disse: espere um segundo, você tem 28 anos, você tem feito todas essas coisas. Quer dizer, você já tem um currículo 10 vezes melhor do que qualquer um que eu já vi. Eu disse: se você aceitar outro emprego de que não gosta, eu disse, isso não é um pouco como guardar sexo para a velhice? Sabe o que eu quero dizer? Chega um momento em que você deveria simplesmente começar a fazer o que sabe, você não tem. Então eu acho que consegui passar a mensagem para ele: mas você deveria aceitar quando você sair daqui, aceite um emprego que você ame. Não aceite um emprego que, sabe, você acha que vai ficar bem no seu currículo.
Escolha um trabalho que você ame, pode mudar depois, mas vai pular da cama de manhã. Quando saí da Colômbia, a primeira coisa que fiz foi tentar trabalhar para o Graham. Ofereci trabalhar de graça. Ele disse que eu estava caro demais. Mas eu continuei insistindo com ele. Fui para Oman, vendi títulos por 3 anos e continuei escrevendo para ele, dando ideias e fazendo todas essas coisas. Finalmente fui trabalhar para ele por alguns anos foi uma ótima experiência. Mas eu sempre trabalhei de verdade em um emprego. Eu trabalhei em um emprego que eu, sabe, amava fazer. E você deveria realmente aceitar um emprego que, se você fosse financeiramente independente, você aceitaria. Esse é o emprego a se escolher, porque é nele que você vai se divertir muito. Você vai aprender algo. Você vai ficar empolgado com isso, e não tem erro. Você pode acabar fazendo outra coisa mais tarde, mas você vai tirar muito mais proveito disso. E não me importa qual seja o salário inicial ou qualquer coisa do tipo. Não sei como fui parar nesse assunto, mas cá estou. Então, eu realmente acho que se você acha que vai ser muito mais feliz se tiver 2x em vez de x, provavelmente está cometendo um erro. Digo você deveria encontrar algo de que goste e que se encaixe nisso. Você vai se meter em sérias encrencas se realmente acredita que ganhar 10 ou 20 vezes mais é a resposta para tudo, pois acabará contraindo empréstimos indevidos ou tomando atalhos que seu empregador tanto deseja. Sinceramente, isso não faz o menor sentido. No futuro, você não vai gostar nem um pouco de olhar para trás. Sim, Você poderia falar para os alunos sobre as empresas de que você gosta? Não me refiro a nomes, digo o que torna uma empresa algo de que você gosta. Sim, eu gosto. Eu gosto de negócios que eu entendo. Vamos começar por aí. Isso elimina uns 90% das opções. Quer dizer, veja, existem todo tipo de coisas que eu não entendo, mas felizmente há o suficiente que eu entendo. E você tem esse mundo vasto lá fora. Quase todas as empresas são de capital aberto, então você tem praticamente todos os negócios americanos à sua disposição. Agora, para começar, não faz sentido investir naquilo que você acha que entende, mas você consegue entender algumas coisas. Eu consigo entender isso. Digo, você consegue entender isso. Qualquer um consegue entender isso. Digo, este é um produto que basicamente não mudou muito. Adicionaram a cereja. Mas sabe, desde 1886, ou seja lá quando foi, e é um negócio simples. Não é um negócio fácil. Eu não quero um negócio que seja fácil para os concorrentes, então eu quero um negócio com um fosso ao redor. Eu quero um castelo muito valioso no meio, e então eu quero que o duque responsável por esse castelo seja honesto, trabalhador e capaz. E então eu quero um grande fosso ao redor do castelo, e esse fosso pode ser várias coisas. O fosso em um negócio como o nosso de seguro automotivo na Geico é o baixo custo. Quer dizer, as pessoas precisam comprar seguro automotivo, então todo mundo vai ter uma apólice de seguro automotivo por carro, basicamente, ou por motorista. Eu não posso vender 20 para eles, né, sabe? Mas eles precisam comprar uma. Em que eles vão basear a compra? Eles vão basear em... Tudo se baseia no serviço e no custo. Muitos clientes acham que o serviço é idêntico entre as empresas, então decidem apenas pelo preço. Eu preciso ser o produtor de menor custo. Esse é o meu fosso. À medida que meus custos ficam ainda mais baixos do que os da concorrência, eu joguei alguns tubarões no fosso, sabe? Mas o tempo todo, se você tem um castelo maravilhoso, há pessoas por aí que vão tentar atacá-lo e tomá-lo de você. E eu quero um castelo que eu entenda, mas quero um castelo com um fosso ao redor. Há 30 anos, o fosso da Eastman Kodak era tão largo quanto o fosso da Coca-Cola. Digo, se você fosse tirar uma foto do seu bebê de 6 meses e quisesse olhar para essa foto daqui a 20 anos e quisesse olhar para ela daqui a 50 anos, você não teria outra chance. Digo, você não é um fotógrafo profissional para poder avaliar o que vai ficar bom daqui a 20 ou 50 anos. O que você pensa sobre isso, sobre aquela empresa de fotografia, é o que conta, porque eles prometem que a foto que você tira hoje será incrível de se ver daqui a 20, 30 ou 50 anos, sobre algo que é muito importante para você, talvez seu próprio filho, ou o que quer que seja. Bem, a Kodak tinha isso de sobra 30 anos atrás. Eles dominavam isso. Eles tinham o que eu chamo de presença na mente. Esqueça a participação de mercado. Presença na mente. Eles tinham algo na mente de todos pelo país, pelo mundo, com uma caixinha amarela e tudo o mais que dizia: a Kodak é a melhor. Isso não tem preço. Eles perderam um pouco disso. Não perderam tudo. E não por culpa de George Fisher, que a dirige. George está fazendo um ótimo trabalho, mas eles deixaram esse fosso diminuir. Eles deixaram a Fuji chegar e começar a diminuir o fosso de várias maneiras. Permitiram que eles entrassem nas Olimpíadas e tiraram aquele aspecto especial de que apenas a Kodak era digna de fotografar as Olimpíadas. Então a Fuji chega lá e imediatamente na mente das pessoas, a Fuji se coloca mais em pé de igualdade com a Kodak. Você não viu isso com a Coca. O fosso da Coca está mais largo agora do que era há 30 anos. Não dá para ver o fosso dia após dia, mas a cada vez, sabe que a infraestrutura é construída em algum país que ainda não é lucrativo para a Coca, mas será daqui a 20 anos, o fosso se alarga um pouco. As coisas estão o tempo todo mudando esse fosso em uma direção ou outra. Daqui a 10 anos você consegue ver a diferença.
Aos gerentes das empresas que administramos, acho que tem uma mensagem para eles que eu sabe que é aumentar o fosso. E nós queremos jogar crocodilos e tubarões e tudo mais, jacarés eu acho, no fosso para afastar a concorrência. E isso vem através do serviço, vem através da qualidade do produto, vem através do custo, vem às vezes através de patentes, vem através da localização do imóvel. Então esse é o tipo de negócio que eu procuro. Agora, que tipo de negócios vou encontrar assim? Bem, eu vou encontrá-los em produtos simples, porque não serei capaz de descobrir como será o fosso para Oracle, Lotus ou Microsoft daqui a 10 anos. Quer dizer, o Gates é o melhor empresário que já conheci. E, sabe, eles estão numa posição formidável, mas eu realmente não sei como esse negócio vai estar daqui a 10 anos. E eu certamente não sei como os negócios dos concorrentes dele estarão daqui a 10 anos. Agora vou citar uma que não tenho. Eu sei como vai ser o mercado de chicletes daqui a 10 anos. Quer dizer, a internet não vai mudar o jeito que a gente masca chiclete. E nada mais vai mudar o jeito que a gente masca chiclete. Então, vai haver muitos produtos novos? Será mesmo? Sabe que o Spearmint, o Juicy Fruit e todos esses vão sumir? Isso não vai acontecer. Se você me der $1 bilhão e me disser para entrar no ramo de chicletes e tentar abalar a Wrigley's, eu não consigo. E é assim que eu penso sobre negócios. Eu digo a mim mesmo, me dê $1 bilhão e quanto eu consigo prejudicar o cara? Me dê $10 bilhões. Dê-me 10 bilhões e o quanto eu conseguiria prejudicar a Coca-Cola no mundo? Eu não conseguiria. Esses são negócios sólidos. Já em outros setores, com algum dinheiro, eu saberia como causar danos. Eu quero um negócio simples, fácil de entender, com uma economia excelente e uma gestão honesta e capaz. Eu consigo visualizar, de uma maneira geral, onde é que essas empresas estarão daqui a exatos 10 anos. E se eu não for capaz de enxergar isso com clareza, então eu simplesmente não tenho interesse em comprar. Basicamente, eu não compro ações de empresas que eu não ficaria plenamente feliz em manter, mesmo que a Bolsa de Valores de Nova York fechasse as portas por 5 anos inteiros. Eu compro uma fazenda e não checo o seu valor por 5 anos. Fico satisfeito se ela vai bem. Compro um prédio e não checo o seu valor por 5 anos. Fico satisfeito se ele gerar o retorno que espero. Mas as pessoas compram ações, olham o preço no dia seguinte e decidem se vão bem ou não. É loucura, porque estão comprando um pedaço de um negócio. Essa foi a lição mais fundamental que o Graham me ensinou. Sabe, você não compra apenas uma ação. Você compra uma participação real em um negócio, terá bons resultados se o negócio for bem e se não pagar um preço absurdo por ele. É exatamente disso que tudo isso se trata. Compre negócios que você realmente entende da mesma forma que faria com fazendas. No fim das contas, não é nada complicado. E ao chamar isso de Graham Buffett, quer dizer, é o Graham em sua forma mais pura. Eu tive muita sorte, pois eu acabei pegando um livro quando eu tinha apenas 19 anos. Eu comecei a me interessar por ações quando tinha uns 6 ou 7 anos e comprei minha primeira ação aos 11. Mas eu ficava mexendo com tudo isso. Tinha gráficos e volume e fazia todo tipo de cálculo técnico e tudo mais. Então, peguei um livrinho e ele dizia apenas que você não está comprando um simples símbolo de cotação que oscila todos os dias. Você está comprando uma parte de um negócio, e assim que comecei a pensar dessa maneira, todo o resto veio naturalmente. Muito simples. Então compramos empresas que achamos que podemos entender. Não há ninguém aqui que não consiga entender a Coca-Cola. Eu diria que não há ninguém aqui que entenda alguma nova empresa de internet. E eu disse na reunião anual deste ano que se eu estivesse dando aula em uma escola de negócios, no exame final, eu distribuiria as informações sobre uma empresa de internet e pediria a cada aluno que a avaliasse, e qualquer um que me desse uma resposta, eu reprovaria. Não sei como fazer isso. Mas as pessoas fazem isso todos os dias. Quer dizer, é mais emocionante. Se você encara como ir às corridas ou algo do tipo, é outra coisa. Mas investir é aplicar dinheiro para ter certeza de receber mais dinheiro de volta depois, a uma taxa adequada. E para fazer isso, você tem que entender o negócio. Você pode entender alguns, mas não todos. Pois é. Warren, você abordou apenas metade do caminho em entender a empresa e decidir comprar o negócio, mas você também mencionou a importância do retorno sobre o capital que foi investido, e isso nos leva de volta à questão de quanto você realmente paga por esse negócio. Como você define, afinal, o que seria um preço justo a se pagar? É uma decisão difícil, mas eu não quero investir em nenhum negócio do qual eu não tenha muita certeza. Então, se eu tenho muita certeza, provavelmente não vai oferecer retornos incríveis. Quero dizer, porque algo que é essencialmente uma barbada para dar certo ofereceria 40% ao ano ou algo do tipo? Então, nós não temos em mente retornos enormes, mas temos em mente nunca perder nada. E quero dizer, nós compramos a See's Candy em 1972. A See's Candy vendia
na época, 16 milhões de libras de doces a $1,95 a libra. E lucrava 25 centavos por libra, ou 4 milhões antes dos impostos. Pagamos 25 milhões de dólares por ela. Não exigia praticamente capital nenhum. Quando analisamos aquele negócio, basicamente, meu sócio Charlie e eu decidimos se havia ali um pouco de poder de precificação inexplorado. Em outras palavras, se aquela caixa de doces de $1,95 poderia ser vendida facilmente por 2 ou 2,25. Se vendêssemos a 2,25, somando mais 30 centavos por libra, isso resultaria em 4 milhões e 800 mil em cima de 16 milhões de libras. Considerando um custo total de 25 milhões, o negócio estava excelente. Nós nunca chegamos a contratar consultores externos. Para nós, a nossa ideia de consultoria é simplesmente comprar uma caixa de bombons, entende? Nós tínhamos plena consciência de que eles ocupavam um lugar muito especial na mente e no coração de todos os californianos. Era algo verdadeiramente único, um sentimento muito especial. A marca See's Candy era extremamente querida e profundamente admirada por todos. Se você presenteasse alguém com uma caixa no Dia dos Namorados, com certeza ganharia um beijo apaixonado em troca. Se ela desse um tapa nele, não teríamos negócio algum, né? Mas se ela o beijar, é isso que queremos na mente deles. O See's Candy sendo beijado. Se fixarmos isso, poderemos aumentar os preços. Comprei isso em 1972. Todo ano aumento o preço em 26 de dezembro. Faço isso logo após o Natal, pois vendemos muito nessa época. Faturaremos 60 milhões de dólares este ano. Venderemos 30 milhões de libras, lucrando 2 dólares por libra. O mesmo negócio, as mesmas fórmulas, tudo igual. 60 milhões, sem precisar de capital, e vamos ganhar mais dinheiro daqui a 10 anos. Mas desses 60 milhões, fazemos cerca de 55 milhões nas 3 semanas antes do Natal. E a música da nossa empresa é Que Amigo Temos em Jesus. Quer dizer, é um ótimo negócio. O segredo desse negócio é parar para pensar. As pessoas não compram caixas de chocolate para consumir, compram para dar de presente. Seja aniversário ou, mais provável, um feriado. O Dia dos Namorados é o dia mais importante do ano. O Natal é a maior época. Mulheres planejam o Natal com antecedência e compram por 2 ou 3 semanas. Homens compram no Dia dos Namorados, estão dirigindo para casa. Fazemos anúncios no rádio, sabe, culpa. E, sabe, os caras saem da estrada para todo lado e eles não ousam chegar em casa sem uma caixa de bombons depois que a gente termina com eles nos nossos anúncios. Por isso, o Dia dos Namorados é o dia mais importante. Mas você consegue imaginar chegar em casa no Dia dos Namorados e nossos doces da See's agora custarem 11 dólares a libra, graças à minha genialidade? E digamos que haja doces disponíveis por 6 dólares a libra. Mas você realmente quer chegar no Dia dos Namorados e entregar? Quer dizer, sua esposa tem todas essas lembranças positivas da See's Candy ao longo dos anos e ela te vê. E é assim que ela pensa em você durante o resto do ano quando você se comporta mal. E você chega e diz, querida, este ano eu escolhi a opção mais barata. E então entrega a ela uma caixa de bombons. Quer dizer, simplesmente não vai funcionar. Então, de certa forma, existe, na verdade, um tipo de preço que ainda não foi explorado. É um preço, de fato. Basicamente não depende do preço. Pense na Disney. Quer dizer, a Disney vende, digamos, vídeos caseiros por, sei lá, R$16,95, R$18,95 ou qualquer valor do tipo. No mundo todo, as pessoas, e digamos particularmente as mães, neste caso, têm uma imagem da Disney em mente. Quer dizer, cada pessoa nesta sala, quando você fala Disney, tem algo em mente sobre ela. Se eu disser Universal Pictures, você não tem nada em mente, sabe? Se eu disser 20th Century Fox, você não tem nada de especial em mente. Se eu disser Disney, você pensa em algo. Isso é verdade no mundo todo. Agora, imagine-se com algumas crianças pequenas, sabe que você quer manter ocupadas por algumas horas todos os dias para conseguir um pouco de sossego, e você sabe que se eles deram um vídeo, elas vão assistir 20 vezes. Então vai à locadora ou onde compra o vídeo? Vai ficar lá, sabe, vendo 10 vídeos, assistindo a cada um por 1h30 para decidir o que seus filhos devem ver? Não. Digamos, um custa R$16,95 e o da Disney R$17,95. Sabe, se você escolhe um vídeo da Disney, sabe que não tem erro, então compra sem precisar avaliar a qualidade ou perder tempo pensando nisso. Assim, sendo a Disney, você lucra mais e acaba vendendo muito mais. É um negócio maravilhoso. Isso dificulta muito para o concorrente. Como você tentaria criar uma marca? A DreamWorks está tentando, mas como você tentaria criar uma marca que competisse com a Disney ao redor do mundo e substituísse o conceito que as pessoas têm na mente sobre a Disney por algo que remeta a Universal Pictures? Sabe, para que a mãe chegue lá e decida escolher um filme da Universal Pictures em vez de optar por um da Disney, sinceramente, isso simplesmente não vai acontecer. A marca Coca-Cola está intrinsecamente ligada à ideia de felicidade em todo o mundo. Onde quer que exista alegria, como nos parques da Disney, na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, a Coca-Cola está lá. Felicidade e Coca-Cola caminham sempre de mãos dadas. Agora, me dê, não importa quanto dinheiro, e me diga que vou fazer isso com a RC Cola no mundo todo e fazer com que 5 bilhões de pessoas tenham uma imagem favorável da RC Cola em suas mentes. Isso não é possível, sabe? E você pode brincar você pode fazer o que quiser, pode oferecer descontos nos fins de semana e tudo mais, mas você não vai chegar nem perto. E é isso que você quer ter em um negócio. Isso é o fosso e você quer que esse fosso se alargue. E se você é a See's Candy, você quer fazer de tudo no mundo para garantir que a experiência, basicamente, de dar aquele presente leve a uma reação
favorável. Isso significa o que está na caixa. Significa a pessoa que vende para você. Porque todos os nossos negócios são feitos quando estamos terrivelmente ocupados. Né? Quer dizer, as pessoas vêm naquelas semanas antes do Natal ou no Dia dos Namorados e há filas enormes. Então, às 5 da tarde, uma funcionária está vendendo para a última pessoa a última caixa de bombons e essa pessoa ficou na fila esperando por talvez 20 ou 30 clientes. E se a vendedora sorri para esse último cliente, nosso fosso se alarga. E se ela rosna para ele, nosso fosso se estreita. Sabe, nós não conseguimos ver isso. Isso acontece todo dia, mas esse é o segredo. Quer dizer, a parte fundamental da entrega do produto é ter tudo associado a ele, digamos, seas candy e algo agradável acontecendo, e é disso que se trata o negócio. Ao realizar uma aquisição, qual é o peso da análise qualitativa em relação à quantitativa? Você já chegou a comprar uma empresa indo contra o que os números indicavam? Essas são as melhores, né? Já comprei empresas onde os números diziam não. Qual o peso do qualitativo e do quantitativo? As melhores compras foram aquelas em que os números quase diziam para você não comprar. Digo, porque aí você se sente tão convicto sobre o produto, e não apenas pelo fato de estar pegando uma bituca de charuto usada por um preço baixo, que isso é convincente. Digo, eu fui dono de uma empresa de moinhos de vento uma vez, então sabe, moinhos de vento são bitucas de charuto, acredite em mim. Eu comprei muito barato. Comprei por 1/3 do capital de giro, e ganhamos dinheiro com isso. Mas não há dinheiro recorrente a ser ganho. Quer dizer, há um lucro pontual em algo assim e não é a coisa certa a se fazer. Eu passei por essa fase. Quer dizer, eu comprei empresas de bonds e todo tipo de coisa. Mas em termos qualitativos, eu provavelmente entendo o lado qualitativo no momento em que recebo o telefonema. Quer dizer, quase todas as empresas que compramos. Levou 5 ou 10 minutos, digo, em termos de análise. E nós compramos 2 empresas este ano. A General Re sabe, 18 bilhões ou um negócio assim. Eu nunca estive na sede deles, sabe? Espero que esteja lá. Pode haver alguns caras que dizem, bem, que números vamos enviar para o Buffett este mês, sabe? Eu consigo vê-lo, sabe, chegando uma vez por mês e dizendo, tá bem, vamos apenas dizer a ele que temos 20 bilhões no banco este mês, em vez de 18 bilhões ou algo assim. Mas eu nunca estive lá, eu nunca. E antes de eu comprar a Executive Jet, que é a propriedade fracionada de jatos, e antes de eu comprá-la, eu nunca tinha estado lá. Eu tinha comprado para minha família uma participação de 1/4 no programa 3 anos antes, e eu tinha visto o serviço e visto ele se desenvolver bem, e eu tinha os números. Mas se você não sabe o suficiente para entender o negócio de imediato, não saberá o suficiente em 1 ou 2 meses. Digo, você precisa ter uma espécie de base de compreensão e saber o que você entende e o que não entende. E isso é a chave. É definir o que eu chamo de seu círculo de competência. E cada um tem um círculo de competência diferente. O importante não é o tamanho do círculo. O importante é permanecer dentro do círculo. E se esse círculo contiver apenas 30 empresas, dentre as milhares na bolsa, desde que você saiba exatamente quais são essas 30, você pode ficar tranquilo. E você deve conhecer esses negócios bem o suficiente para não precisar ler ou fazer tanto trabalho. Agora, eu fiz muito trabalho nos primeiros anos apenas para me familiarizar com os negócios. E a maneira como eu fazia isso era saindo e usando o que Phil Fisher chamava de abordagem de investigação de campo. Eu saía, conversava com clientes, conversava com talvez ex-funcionários em alguns casos. Eu costumava conversar com os fornecedores, com praticamente todo mundo do ramo. Quando eu decidia focar em um setor específico, digamos o de carvão, eu visitava todas as empresas e perguntava a cada CEO, se você pudesse comprar ações de qualquer outra empresa do mesmo setor, qual delas você escolheria e por quê? Ao juntar todas essas peças, a gente acaba aprendendo muito sobre o funcionamento do negócio com o passar do tempo. E o engraçado é que você recebe respostas muito parecidas, contanto que pergunte sobre os concorrentes, né? Sabe, eu diria que se você tivesse uma bala de prata e a disparasse na cabeça de um concorrente, qual seria esse concorrente e por quê? Você vai descobrir quem é o melhor do setor, nesse caso, ou quem está despontando. Então há muitas coisas que você pode aprender sobre um negócio. Eu fiz isso no passado, com os negócios que eu sentia que conseguia entender, então não preciso mais fazer muito disso. Essa é a vantagem de investir. Você não precisa aprender nada muito novo. Quer dizer, você pode fazer isso se quiser, mas se você aprendeu sobre o chiclete Wrigley's 40 anos atrás, você ainda entende o chiclete Wrigley's. Não há muitos grandes insights a se obter ou algo do tipo conforme o tempo passa. Você cria um banco de dados mental. Tinha o Frank Rooney, que comandou a Melville por anos. O sogro dele morreu, dono da H. Brown, uma calçadista. Ele apresentou ao Goldman Sachs, mas jogava golfe com um amigo meu na Flórida e comentou com ele. O cara disse, por que não liga para o Warren? Me ligou após o golfe e em 5 minutos fechei o negócio. Mas eu conhecia o Frank e sabia que tipo de negócio era. Eu meio que conhecia a economia básica de um negócio de calçados, então eu podia comprá-lo. E quantitativamente eu pude decidir qual seria o preço. Mas, sabe, ou é sim ou é não.
Quer dizer, eu não fico de joguinho com negociações, então se eles me pedirem um preço que faça sentido para mim, eu compro, e se não, eu estava feliz no dia anterior, então continuarei feliz no dia seguinte sem ter aquilo. Yeah. A Coca-Cola reduziu as suas projeções de lucros atuais e também as futuras, incluindo os resultados do quarto trimestre deste ano. Considerando que a companhia lucra muito fora dos Estados Unidos, de que maneira a crise asiática afetará o seu nível de risco financeiro? A pergunta que temos aqui é sobre a crise asiática e a situação da Coca-Cola. Eles anunciaram o terceiro trimestre, mas semanas atrás avisaram que o quarto seria bem menor. Bem, basicamente eu adoro, porque o mercado para os produtos da Coca-Cola vai crescer muito mais rápido nos próximos 20 anos, internacionalmente do que nos Estados Unidos. Vai crescer nos Estados Unidos em termos per capita, mas vai crescer mais rápido em outros lugares. Então, o fato de que vai ser um período difícil por, quem sabe, 3 meses ou 3 anos, mas não será difícil por 20 anos. Quer dizer, as pessoas ainda vão, elas vão trabalhar de forma produtiva ao redor do mundo e vão descobrir que este é um produto que vale muito a pena em termos de a parte do seu dia de trabalho que elas precisam abrir mão para ter um destes ou melhor ainda, 5 por dia, como eu faço. Este é um produto. Em 1936, quando comprei 6 delas pela primeira vez por 25 centavos e as vendi por 5 centavos cada e vinham numa garrafa de 6 onças e meia e você pagava um depósito de 2 centavos pela garrafa, aquela era uma garrafa de 6 onças e meia por 5 centavos naquela época. E agora é uma lata de 12 onças, que se você comprar nos fins de semana ou se comprar em quantidades maiores, não se gasta tanto dinheiro com a embalagem. Quer dizer, basicamente você consegue comprar as 12 onças por pouco mais de 20 centavos. Então você não paga muito mais do que o dobro do preço por onça de 1936. E é um produto que ficou cada vez mais barato e relativamente ao poder de compra das pessoas ao longo dos anos e que as pessoas adoram em 200 países. O consumo per capita aumenta a cada ano para um produto que tem mais de 100 anos e que domina o mercado. Quer dizer, é inacreditável. Uma coisa que as pessoas não entendem é que uma das coisas que faz com que este produto valha dezenas e dezenas de bilhões de dólares é um fato simples sobre praticamente todos os refrigerantes de cola. Mas vamos chamar de Coca-Cola por enquanto. Por acaso é um nome que eu gosto. A cola não tem memória gustativa. Você pode tomar uma dessas às 9, às 11, às 3 da tarde, às 5. A das 5 vai ser tão gostosa quanto a que você tomou de manhã cedo. Você não consegue fazer isso com refrigerante de baunilha, root beer, laranja, uva, o que você quiser. Todas essas coisas enjoam. A maioria dos alimentos e bebidas enjoam. Você acaba enjoando deles depois de um tempo. E se você comer... temos funcionários que lidam com doces e dizemos que podem comer o quanto quiserem. No primeiro dia enlouquecem. Mas após uma semana comem quase o mesmo que se estivessem comprando, pois o chocolate enjoa. Tudo vai se acumulando. Não existe memória gustativa para a cola. E isso significa que você tem pessoas ao redor do mundo que são consumidoras assíduas, que bebem 5 por dia, ou Diet Coke, talvez, 7 ou 8 por dia, ou algo do tipo. Elas nunca fariam isso com outros produtos. Então você tem esse consumo per capita incrível. A pessoa comum nesta parte do mundo, talvez um pouco ao norte daqui, bebe cerca de 64 onças de líquido por dia, e você pode fazer com que todas essas 64 onças sejam Coca-Cola, e você não vai enjoar de Coca-Cola, se você gostar minimamente dela para começar. Mas se você fizer isso com quase qualquer outra coisa, se você comesse apenas um produto o dia todo, você vai tender, você vai acabar se sentindo um pouco cansado depois de algum tempo. E você sabe, isso é um fator realmente enorme, então, para hoje. Mais de 1 bilhão de porções de 240 ml de produtos Coca-Cola serão vendidas no mundo e isso crescerá ano após ano. Crescerá praticamente em todos os países e crescerá também em termos per capita. E daqui a 20 anos terá crescido muito mais rápido internacionalmente do que nos EUA. Então eu gosto muito mais desse mercado, porque lá há mais crescimento ao longo do tempo. Mas isso vai prejudicá-los, está prejudicando-os no curto prazo agora. Mas isso não significa nada. Quer dizer, a Coca-Cola abriu o capital acho que foi em 1919. Venderam cada ação por $40. A história é anterior com a família Candler, remonta a eles. Asa Candler comprou tudo por $2.000 no fim de 1880, em várias compras. Em 1919 abriu o capital a $40 a ação.
Um ano depois está sendo vendida por $19, uma queda de 50% em um ano. Agora você pode pensar que isso é algum tipo de desastre e pode pensar que os preços do açúcar subiram, que os engarrafadores estavam rebeldes e um monte de outras coisas. Você sempre pode encontrar alguns motivos pelos quais aquele não era o momento ideal para comprar. Anos depois, você teria visto a Grande Depressão, teria visto a Segunda Guerra Mundial, teria visto o racionamento de açúcar, teria visto armas termonucleares e tudo mais. Sempre tem um motivo, mas no fim das contas, né, se você tivesse comprado uma ação por $40 e reinvestido os dividendos, ela valeria cerca de 5 milhões agora. E esse fator se sobrepõe a qualquer outra coisa. Quer dizer, se você estiver certo sobre o negócio, vai ganhar muito dinheiro. E a questão do timing é muito. Mais alguma coisa? Digo, se você estiver certo sobre o negócio, você vai ganhar muito dinheiro. E a questão do timing é algo muito complicado. Então, eu não me preocupo com qualquer evento isolado se eu tenho um negócio maravilhoso. Sabe sobre o que isso faz com o próximo ano ou algo do tipo? Sabe, o controle de preço já existiu neste país em vários momentos e isso atrapalhou até as melhores empresas. Quer dizer, eu não conseguiria aumentar o preço no dia 26 de dezembro na Seascandy se tivéssemos controle de preços, e nós já tivemos isso neste país. Mas isso não torna um negócio ruim se isso acontecer, porque você não vai ter controle de preços para sempre. Nós os tivemos lá pelo início da década de 70. É algo realmente maravilhoso, você não acha? Você consegue prever o que vai acontecer, mas não o momento. Não se concentre demais no quando, foque apenas no quê. Se você está certo sobre o quê, né, não precisa se preocupar muito com o quando, tem alguma área lá atrás que eu estou deixando passar, é que eu só quero ter certeza de que não estou focando tudo em um lugar só. Deixa eu atender este senhor aqui. A grande maioria das pessoas bem-sucedidas são, na verdade, aquelas que aprendem lições com os erros que cometeram, sabe, lá no passado. Quais erros de investimento você acabou cometendo ou sente que cometeu e de que maneira você utilizou essas lições? Sobre meus erros nos negócios, quanto tempo você tem? Bem, o interessante sobre os erros é que em investimentos, pelo menos para mim e para o meu sócio, Charlie Munger, os maiores erros não foram erros de ação, foram erros de omissão. Nós tínhamos conhecimento suficiente sobre o funcionamento daquele negócio para tomar uma atitude, mas por algum motivo que eu não sei explicar, nós simplesmente ficamos parados. Nós acabamos perdendo oportunidades incríveis de lucrar bilhões de dólares justamente naquilo que nós realmente entendíamos. Agora, esqueça completamente as coisas que nós não entendíamos. Eu poderia ter lucrado bilhões com a Microsoft, mas isso não conta, porque, para ser sincero, eu nunca entendi como aquela empresa funcionava. Mas se eu posso ganhar bilhões com ações do setor de saúde, então eu deveria ganhar. E eu não ganhei. Sabe quando o programa de saúde do Clinton foi proposto e todas elas despencaram? Nós deveríamos ter ganhado muito dinheiro com isso. Porque eu conseguia entender e eu não ganhei. Eu deveria ter ganhado muito dinheiro com a Fannie Mae em meados dos anos 80, porque eu a entendia e não o fiz. Esses são erros de bilhões de dólares ou de vários bilhões de dólares que os princípios contábeis geralmente aceitos não registram. Esses erros que você está vendo aqui não foram causados por nós. Eu cometi um erro crasso ao comprar ações da US Air Preferred muitos anos atrás. Eu tinha bastante dinheiro sobrando na época. Eu sempre acabo cometendo erros quando tenho muito dinheiro na mão. Se Charlie manda eu ir pro bar para não ficar mofando no escritório. Mas eu fico com dinheiro no bolso e faço besteira. Acontece sempre. Comprei isso. Ninguém me obrigou. Tenho um 0800 para ligar ao pensar em comprar ações de aéreas e eles me impedem. Digo, né, sou o Warren viciado em aéreas. Ele diz, continue falando, não desligue, não faça loucuras. Eu supero. Mas eu comprei, sabe? E parecia que íamos perder todo o nosso dinheiro nisso, e chegamos muito perto de perder todo o nosso dinheiro, e você pode dizer que merecíamos perder todo o nosso dinheiro, e nós compramos porque era um título atraente, mas não era um negócio atraente. Fiz a mesma coisa com a Salomon. Eu comprei um ativo atrativo em um negócio no qual eu não teria comprado as ações. Então, pode-se dizer que esse é um tipo de erro, comprar algo porque você gosta dos termos, quando não gosta tanto assim do negócio. E eu já fiz isso no passado e provavelmente farei de novo. Os erros maiores, no entanto, foram os de omissão. Lá atrás, quando eu tinha $10 mil, coloquei 2 mil deles em um posto de gasolina Sinclair, que eu perdi. Então, meu custo de oportunidade nisso é de cerca de 6 bilhões agora. Um erro bem grande. Isso me faz sentir bem quando a Berkshire cai. Então, porque o custo do meu posto Sinclair também cai. E o meu custo de oportunidade de 20%. Mas diga o seguinte, você fala em aprender com os erros. Eu realmente acredito que é melhor aprender com os erros dos outros o máximo possível. Mas nós não perdemos tempo olhando para o passado na Berkshire. Eu tenho um sócio, Charlie Munger, somos amigos há 40 anos e nunca tivemos uma discussão.
A gente discorda de muita coisa, mas não brigamos por isso. E nunca olhamos para trás. A gente acha que tem tanta coisa pela frente que não faz sentido ficar pensando no que poderíamos ter tido. Isso não faz diferença nenhuma. A verdade é que você só pode viver a sua vida olhando sempre para frente e talvez consiga aprender alguma coisa valiosa com os seus erros. Mas o mais importante é ficar com os negócios que você entende. Então se houver um erro comum de sair do seu círculo de competência e, sabe, comprar algo porque alguém te deu uma dica ou algo do tipo em uma área que você não entende nada, quer dizer, você deveria aprender algo com isso, que é se manter no que você mesmo consegue entender. Quer dizer, você realmente quer que sua tomada de decisão seja baseada em olhar no espelho e dizer a si mesmo, estou comprando 100 ações da General Motors a 55, e quer dizer, é sua responsabilidade se você está comprando e tem que haver um motivo. E se você não consegue explicar um motivo, né, não deveria comprar. Se for porque alguém te falou sobre isso em uma festa, não é bom o suficiente, sabe? Tem que ser algo concreto, sabe? Não pode ser por causa do volume, sabe? Ou porque o gráfico parece bom ou qualquer coisa do tipo. Tem que haver um motivo para você comprar um negócio. E nós seguimos bem à risca. Essa é uma das coisas que o Ben Graham me ensinou. Sr. Buffett, diante de toda essa instabilidade global que observamos, e mesmo com a economia ainda se mantendo firme, para onde estamos indo? E, na sua visão, o que podemos esperar para o futuro das taxas de juros? Sobre juros ou o rumo do mundo, eu não penso nessas questões macro, sabe? Em investimentos, o que você realmente quer é focar no que é importante e possível de saber. Se não é importante ou não dá para saber, você esquece. O que você diz é importante, mas na minha visão não dá para saber. Entender a Coca-Cola é algo compreensível, ou a Wrigley, ou a Eastman Kodak, ou qualquer outra. Digo, você consegue entender esses negócios. Isso é compreensível. E se isso acaba sendo importante, depende de para onde sua avaliação te leva, do preço atual e de tudo mais. Mas nós nunca compramos ou deixamos de comprar uma empresa por conta de qualquer perspectiva macroeconômica. Nós não lemos nada sobre previsões de taxas de juros, negócios ou qualquer coisa do tipo, porque isso não faz diferença nenhuma. Quer dizer, digamos que em 1972, quando compramos a See's Candy, acho que talvez o Nixon tenha imposto os controles de preços um pouco depois, digamos que tivéssemos visto isso, mas e daí? Perdemos a chance de comprar algo por 25 milhões que está lucrando 60 milhões antes dos impostos agora. Quer dizer, nós não queremos deixar passar a chance de fazer algo inteligente por causa de alguma previsão sobre algo em que não somos bons de qualquer maneira. Então, nós não lemos, não ouvimos, não fazemos absolutamente nada sobre fatores macroeconômicos, nada mesmo. Zero. E a organização típica de consultoria de investimentos sai por aí e eles eles trazem o economista deles, exibem-no e ele te dá aquele panorama macro e então eles começam a trabalhar de cima para baixo. Na nossa visão isso é um absurdo. Isso, e se Alan Greenspan estivesse de um lado meu e Bob Rubin do outro e ambos estivessem sussurrando no meu ouvido exatamente o que eles vão fazer nos próximos 12 meses, não faria diferença nenhuma para mim no que eu pago por um jato executivo, resseguro geral ou qualquer outra coisa que eu faça. Por que ser forasteiro em Wall Street, não na Main Street? Bem, qual é a vantagem de ser alguém de fora? Em comparação com estar em Wall Street. Eu trabalhei em Wall Street por alguns anos e eu gosto, eu tenho meus melhores amigos, na verdade, nas duas costas, e eu gosto de vê-los e tenho ideias quando vou lá, mas a melhor maneira de pensar sobre investimentos é estar em uma sala sem mais ninguém e apenas pensar. E se isso não funcionar, nada mais funcionará. E a desvantagem de estar em qualquer tipo de ambiente de mercado em Wall Street é o excesso de estímulos. Você acha que precisa fazer algo todos os dias. Quer dizer, a família Canberra pagou $2.000 por esta empresa e com isso você não precisa fazer muito mais se escolher uma dessas. E o segredo então é não fazer mais nada, nem mesmo vendê-la em 1919, o que eles, a família, fizeram mais tarde. Então, o que você procura é uma forma de ter uma boa ideia por ano, sabe? Então, explorá-la ao seu potencial máximo. E isso é muito difícil de fazer em um ambiente onde as pessoas ficam gritando preços de um lado para o outro a cada 5 minutos e enfiando relatórios debaixo do seu nariz e tudo mais, porque Wall Street lucra com a movimentação. Você ganha dinheiro com a inatividade, sabe? Quer dizer, se todo mundo nesta sala ficar negociando suas carteiras todos os dias uns com os outros, sabe? Todos vocês vão acabar falidos. E o intermediário vai acabar com todo o dinheiro. Por outro lado, se todos vocês tiverem ações de um grupo de empresas medianas e simplesmente ficarem sentados aqui pelos próximos 50 anos, vocês acabarão com uma boa quantia de dinheiro. E o seu corretor estará falido. Então, o ato dele é a atividade dele. Ele é um médico que obtém lucro de acordo com a frequência com que ele altera as suas prescrições de remédio. Se ele te curar com apenas um medicamento para o resto da vida, ele terá realizado apenas uma única venda e nada mais.
Mas se ele conseguir te convencer de que trocar de pílulas todos os dias é o caminho para uma saúde excelente, bem, será ótimo para ele e para os prescritores. E você vai gastar muito dinheiro e não ficará nada mais saudável. Você ficará em uma situação financeira muito pior. Então você deve ficar longe de qualquer ambiente que estimule a atividade, e Wall Street teria o efeito de fazer isso. Eu costumava viajar até Omaha a cada 6 meses, né? Sempre levando comigo uma lista de empresas para conferir. Eu aproveitava muito bem cada uma daquelas viagens. Depois, quando eu voltava, ficava um bom tempo refletindo sobre tudo aquilo que eu tinha visto. De que maneira um investidor deve avaliar ações como as da Berkshire ou da Microsoft, visto que elas não pagam dividendos? Bem, a questão com a Berkshire Hathaway, o sujeito escreveu sobre avaliar a Berkshire quando ela não paga dividendos ela também não vai pagar dividendos. É uma promessa que eu posso cumprir. Tudo o que você ganha com a Berkshire, você coloca no seu cofre e então todo ano você vai lá e a acaricia. Sabe, você tira de lá e a acaricia. Depois você a coloca de volta. Há uma enorme recompensa psicológica nisso, não se pode ignorar. A questão é se conseguimos transformar notas de $1 em mais de $1 a uma taxa decente. É isso que tentamos fazer. Charlie Munger e eu investimos nosso próprio dinheiro nisso. É só por isso que seremos pagos. Não aceitaremos opções, nem salários relevantes ou algo do tipo. Vamos dar uma volta no avião. É isso que estamos tentando fazer. Fica cada vez mais difícil. Quanto mais dinheiro gerenciamos, mais difícil é fazer isso. Nós teríamos um desempenho percentual muito mais expressivo se a Berkshire fosse 100 vezes menor. Ela é gerida pensando nos seus donos e não para pagar dividendos, pois cada dólar que poderíamos distribuir, nós transformamos em mais de um. Vale mais de $1 mantê-lo e, portanto, seria tolice distribuí-lo. Mesmo que todos os acionistas fossem isentos de impostos, teria sido um erro pagar dividendos na Berkshire, porque até agora os dólares retidos se transformaram em mais de $1. Mas não há garantia de que isso continuará acontecendo no futuro e, em algum momento, o jogo acaba. Mas esse é o objetivo. Quero dizer, é disso que se trata o negócio. Nós não nos avaliamos por mais nada no negócio, não avaliamos pelo tamanho do prédio, da sede ou por qualquer coisa relacionada ao número de pessoas trabalhando nele. Temos 12 pessoas na sede, temos 45 mil funcionários na Berkshire e 12 pessoas na sede, 3.500 pés quadrados, e não vamos mudar isso. Então, nós vamos nos avaliar pelo desempenho da empresa. E essa é a única forma de recebermos. Pode acreditar, a situação está bem mais complicada do que era anteriormente. Vocês conseguem enxergar todo o pessoal que está lá no fundo? Eu preciso ter a certeza de que ninguém lá atrás esqueceu de se conectar. Muito bem, vamos seguir agora para o Bom, que tal se a gente pusesse ali no corredor? Pode ser. O que é que realmente define o potencial máximo de um investimento? Algum dos seus investimentos já atingiu o topo? Como eu disse anteriormente, você não uma parte do que você acabou de dizer. Quando você decide que não atingiu o seu potencial máximo, bem, idealmente você compra empresas onde sente que isso nunca acontecerá, em termos de, quero dizer, eu não compro Coca-Cola com a ideia de que ela vai perder o fôlego em 10 anos, sabe, ou 15 anos. Isso, quero dizer, algo poderia acontecer, mas eu diria que as chances disso são quase nulas. Então, o que nós realmente queremos fazer é comprar empresas que ficaríamos felizes em possuir para sempre. Sinto o mesmo sobre quem compra a Berkshire. Quero que quem a compra planeje mantê-la para sempre. Podem não o fazer, mas quero que, ao comprar, pensem que adquirem um negócio para manter sempre. E não estou dizendo que essa seja a única forma de comprar coisas. É apenas o grupo que eu quero que me acompanhe, porque não quero um grupo que fique mudando o tempo todo. Eu avalio a Berkshire pela pouca atividade que ela tem. Se eu tivesse uma igreja e fosse o pastor, e metade da congregação fosse embora todo domingo, eu não diria, isso é maravilhoso, porque tenho toda essa liquidez entre os meus membros, sabe? É uma rotatividade enorme, sabe? Eu prefiro uma igreja com bancos cheios todo domingo pelas mesmas pessoas. É assim que vemos os negócios que compramos. Queremos algo que nos dê prazer possuir para sempre e não achamos muitos assim. Lá atrás, quando comecei, eu tinha muito mais ideias do que dinheiro, então eu vivia vendendo o que eu achava ser a ação menos atraente para comprar algo que eu tinha acabado de descobrir, que parecia ainda mais barato. Mas esse não é realmente o nosso problema agora. E por isso, esperamos estar comprando empresas com as quais estaremos tão satisfeitos daqui a 5 anos quanto estamos agora. Caso nos deparássemos com uma oportunidade de aquisição de proporções gigantescas, nos seríamos forçados a vender algum ativo para concretizá-la. Francamente, esse seria um problema extremamente agradável de se ter. We never buy something with a price target in mind. We never buy something at 30, saying if it goes to 40, we'll sell it at 50 or 60 or 100. We just don't do it that way any more than
When we buy a private business like See's Candy for $25 million, we don't say to ourselves, if we ever get an offer of $50 million for this business, we'd sell it. That's just not the way to look at a business. The way to look at a business is this going to keep producing more and more and more money over time? E se a resposta para isso for sim, você não precisa fazer mais perguntas. Tem bem lá atrás. Mantendo o mesmo princípio em mente, qual foi a motivação para adquirir uma participação na Salomon Young, da mesma forma na Long Term Capital, e como vocês chegaram à avaliação delas? Salomon, como eu disse, entrei naquilo pelo título de 9% em 87. Em setembro de 87, o Dow subira 35% naquele ano. Tínhamos vendido muito, eu tinha muito dinheiro em caixa e parecia que nunca teríamos chance de fazer nada. Então, eu peguei um ativo atrativo de uma empresa cujas ações ordinárias eu nunca compraria. E eu entrei por causa disso. E eu acho que isso é, no geral, um erro. Acabou dando certo no final, mas não é o que eu deveria ter feito. Eu deveria ter esperado, caso em que eu poderia ter comprado mais Coca-Cola um ano depois, mais ou menos, ou eu deveria até mesmo ter comprado Coca-Cola pelos preços que ela estava sendo negociada na época, embora estivesse sendo vendida a um preço muito bom na época. Então, aquilo foi um erro. Sobre a Long Term Capital aprendemos sobre outros negócios associados a títulos ao longo dos anos. E, veja bem, uma delas é a arbitragem. Eu faço arbitragem há 45 anos e o Graham fez isso por provavelmente uns 30 anos antes disso. E esse é um negócio para o qual, infelizmente, preciso estar perto de um telefone e eu realmente tenho que sair do escritório porque ele exige estar mais, digamos, sintonizado com o mercado e eu não quero mais fazer isso. Então, a menos que surgisse uma situação de arbitragem muito grande que eu entendesse, não farei muito disso. Mas eu provavelmente já participei de pelo menos 300 situações de arbitragem na minha vida, talvez mais. E foi um bom negócio, um negócio perfeitamente bom. A Long Term Capital tem um monte de posições, eles têm toneladas de posições, mas as 10 principais representam provavelmente 90% do dinheiro em risco. E eu sei algo sobre essas 10 posições. Eu não sei tudo sobre elas nem de longe, mas sei o suficiente para me sentir confortável entrando com um grande desconto e teríamos fôlego para aguentar. Podemos perder dinheiro com algo assim, mas as probabilidades estão a nosso favor. Esse é um jogo que eu entendo. Temos algumas outras posições que não são tão grandes, porque não podem ficar tão grandes, mas elas podem envolver relações de curva de juros ou títulos públicos on the run e off the run, ou coisas do tipo, que são apenas coisas que você aprende com o tempo se estiver no mercado de valores mobiliários. Eles não são a base do nosso negócio. Provavelmente, em média, eles representaram meio ponto percentual do nosso retorno ao ano, ou 3/4 de ponto percentual ao ano do nosso retorno. São pequenos ganhos extras que você obtém por simplesmente estar no mercado há muito tempo e aprender um pouco sobre eles. A primeira arbitragem, não a primeira que fiz, mas uma das primeiras, envolveu uma empresa em que eles estavam oferecendo grãos de cacau em troca de suas ações. Foi em 1955. Comprei e entreguei as ações, recebi certificados de cacau e por acaso eram de um tipo diferente da Bolsa de Nova York, mas com uma diferença a meu favor. Vendi tudo. Foi algo que presenciei e aprendi na época. Não houve nenhum negócio de cacau desde então, sabe? Faz uns 40 e poucos anos que espero por outro negócio de cacau. Eu não vi, mas está na minha memória se um dia aparecer. E aquele, Long Term Capital é isso em grande escala. Pois é. Acha desnecessário diversificar se conhece a firma ou não? A questão é sobre diversificação, e eu tenho uma resposta dupla para isso. Se você não é um investidor profissional, se o seu objetivo não é gerir dinheiro de forma a obter um retorno significativamente melhor do que o do mundo, então eu acredito em diversificação extrema. Quer dizer, eu acredito piamente que cerca de 98% ou 99% dos investidores deveriam diversificar seus ativos de forma extensiva e evitar operar no mercado. Isso, naturalmente, os conduz a fundos de índice de baixo custo, já que tudo o que eles farão é possuir uma pequena parte da América, acreditando que isso realmente vale a pena. Concordo totalmente. É como devem tratar isso. A não ser que eles queiram imprimir mais intensidade ao jogo para tomar uma decisão e começar a avaliar os negócios. Mas uma vez que você está no ramo de avaliar empresas e decide que vai dedicar o esforço, a intensidade e o tempo necessários para realizar esse trabalho, então eu acho que a diversificação é um erro terrível, em qualquer grau. E, me fizeram essa pergunta quando eu estava no SunTrust outro dia, e, se você realmente entende de empresas, provavelmente não deveria conhecer mais do que 6 delas. Quer dizer, se você conseguir identificar 6 empresas maravilhosas, isso é toda a diversificação de que você precisa. E você vai ganhar muito dinheiro. E eu garanto a você que entrar em uma 7ª, em vez de colocar mais dinheiro na sua primeira, será um erro terrível.
pouquíssimas pessoas enriqueceram de verdade com a sua sétima melhor ideia. Você sabe como é, né? Mas muitas acabaram enriquecendo justamente com a sua melhor ideia. Pois é assim que as coisas funcionam. Eu diria que para quem tem um capital normal e conhece bem o negócio, 6 ideias bastam. Eu, pessoalmente, colocaria metade de tudo no que eu mais gosto. Eu, pessoalmente, não diversifico. Quer dizer, todas as pessoas que conheço, que se deram bem, com exceção do Walter Schloss, que mencionamos antes, o Walter diversifica muito. Ele tem um pouco de tudo. Eu o chamo de Noé. Sabe, ele tem 2 de cada. Como é que nós podemos distinguir as Coca-Colas das Procter & Gamble de nível global? Bem, a Procter & Gamble é um muito bom negócio. Capacidades de distribuição sólidas, muitas marcas e tudo mais. Mas se você me perguntar, se eu fosse ficar fora por 20 anos e colocar todo o patrimônio líquido da minha família em um único negócio, eu preferiria ter a Procter & Gamble ou a Coca-Cola. Na verdade, a Procter & Gamble é mais diversificada em termos de linha de produtos. Mas eu me sentiria mais seguro com a Coca-Cola do que com a Procter & Gamble. Eu não ficaria insatisfeito se me dissessem para manter ações da Procter & Gamble durante 20 anos. Quer dizer, estaria entre as minhas 5 preferidas porque eles não vão quebrar, sabe? Mas eu me sentiria mais confortável com o crescimento de volume e o poder de precificação da Coca-Cola ao longo de 20 ou 30 anos do que com a Procter & Gamble. No momento, o poder de precificação pode ser difícil, mas pense em 1 bilhão. 1 bilhão de porções por dia, sabe? 1 centavo a mais. 10 milhões de dólares por dia. Sabe, nós possuímos 8% disso. Isso são 800 mil dólares por dia para a Berkshire Hathaway. Você ganha mais 1 centavo no produto. Não parece impossível, né? Digo, vale mais 1 centavo. Mas, não. Neste momento seria um erro tentar conseguir isso na maioria dos mercados, mas com o tempo a Coca-Cola ganhará mais por porção do que ganha agora. Em 20 anos garanto que lucrarão mais por porção, venderão muito mais porções. Não sei quantas, nem quanto a mais, mas disso eu sei. Os principais produtos da P&G. Não acho que eles tenham aquele tipo de dominância e não tem aquele tipo de crescimento unitário, mas são bons negócios. Sabe, eu não ficaria infeliz se você me dissesse que eu teria que colocar o patrimônio líquido da minha família na P&G e que essa fosse a única ação que eu poderia ter. Eu, talvez preferisse alguns outros nomes, mas não existem 100 outros nomes que eu preferiria. Nesse modelo, e o McDonald's consegue projetar os próximos 20 anos? McDonald's. A questão é sobre o McDonald's e ficar fora por 20 anos. O McDonald's tem muitos pontos a seu favor, especialmente no exterior. Quer dizer, a posição deles no exterior em muitos países é relativamente mais forte do que aqui. É um negócio mais difícil com o passar do tempo. As pessoas não querem comer, com exceção das crianças quando ganham algo como Beanie Babies ou algo do tipo. As pessoas não querem comer no McDonald's todos os dias. Quer dizer, se as pessoas estão bebendo Coca hoje e bebem 5 hoje, provavelmente vão beber 5 amanhã. O ramo de fast food é mais difícil do que isso. Mas se você tivesse que escolher uma opção no ramo de fast food, que será um negócio enorme no mundo todo, você escolheria o McDonald's. Quer dizer, ele tem a posição mais forte. Ele não ganha testes de sabor, sabe, com adultos. Quer dizer, ele se sai muito bem com crianças e se sai bem com adultos, mas ele, quer dizer, não é como se fosse um vencedor claro. E ele entrou no jogo nos últimos anos de ser mais promocional em termos de preço. E você sabe, você se lembra do experimento de 1 ano atrás ou algo assim, e então ele ficou mais dependente disso do que apenas vender o produto por si só. Eu gosto de um produto que se vende sozinho. Sinto-me melhor em relação a Gillette se as pessoas comprarem o Mach 3, porque gostam do Mach 3, do que se ganharem um Beanie Baby de brinde, sabe? Quero dizer. E por isso acho que é fundamentalmente um produto mais forte, se esse for o caso. Sabe, provavelmente é. Nós temos muito da Gillette e você pode dormir muito bem à noite se pensar em alguns bilhões de homens com pelos crescendo no rosto. Você vai, sabe, eles crescem a noite toda enquanto você dorme, sabe? E as mulheres têm 2 pernas. É ainda melhor. Então esse negócio de contar carneirinhos. E esse é o tipo de negócio. Mas se você pensar, que promoção eu vou lançar contra o Burger King no mês que vem? Sabe? E se eles fecharem com a Disney e eu não conseguir a Disney? É isso, eu gosto de produtos que se sustentam sozinhos, sem apelos de preço ou promoção, embora se possa construir um bom negócio assim, e o McDonald's é fantástico. Não chega a ser tão bom quanto a Coca-Cola, mas você sabe, quase não existem outros negócios como esse por aí. É sem dúvida um negócio excelente. Se eu tivesse que apostar em alguma empresa do setor, além da Dairy Queen, é claro, eu escolheria o McDonald's. Mas adquirimos a Dairy Queen já faz um bom tempo. É por esse motivo que eu faço essa propaganda tão descarada dela por aqui. Sim, vem lá atrás.
O setor de energia elétrica. Sobre o setor elétrico, né? Refleti bastante a respeito, já que ele possibilita grandes investimentos. Cheguei a cogitar a aquisição de algumas empresas. Um sujeito lá em Omaha fez algo muito semelhante por meio da Cal Energy. Porém, não compreendo bem a dinâmica de como isso irá evoluir com a desregulamentação. Quer dizer, eu consigo ver como isso destrói muito valor para o produtor de alto custo, sabe? Uma vez que eles não estão protegidos por um território de monopólio. E eu não vejo com certeza quem se beneficia e o quanto. Quer dizer, obviamente, o cara com energia de custo muito baixo, algum cara que tem energia hidrelétrica, sabe, a 2 centavos por quilowatt ou algo assim, ele tem uma vantagem enorme. Mas quanto disso ele vai conseguir manter e tudo mais, ou até que ponto ele pode enviar isso para fora do seu território natural, eu não consegui descobrir isso de um jeito que eu realmente acho que sei como a indústria vai estar daqui a 10 anos. Mas é algo em que penso, e se eu tiver algum insight, sabe, que exija uma ação, eu vou agir. Mas porque acho que consigo entender a atratividade do produto e é tudo isso, todos os aspectos de certeza da necessidade do usuário e o fato de ser um bom negócio e tudo mais, eu entendo. Eu só não entendo quem vai ganhar dinheiro com isso daqui a 10 anos e isso me faz ficar de fora. Você acha que o mercado está favorecendo as blue chips de grande capitalização em relação às small caps nos próximos anos? A questão central é o embate entre large e small caps e o motivo pelo qual as empresas maiores acabam superando as menores. Sendo bem sincero, eu realmente não tenho uma resposta para isso. Na verdade, não nos importa se são large, giant, middle, small ou micro cap. Para nós, isso não faz a menor diferença. A única questão que realmente importa é nós compreendemos profundamente o negócio, gostamos das pessoas que a administram e ela é vendida por um preço atraente do meu ponto de vista pessoal, administrando a Berkshire agora, porque temos o pro forma da Genry. Não sei, talvez tenhamos 75 ou 80 bilhões para investir e só quero investir em 5 coisas, então estou limitado a empresas gigantes. Se eu investisse $100 mil, não me importaria com o tamanho da empresa, eu só buscaria negócios que eu entendesse. Acho que, no geral, as grandes empresas tiveram um desempenho extraordinário na última década, bem acima do previsto. As empresas americanas lucram muito, perto de 20% sobre o patrimônio líquido, e isso é algo que ninguém imaginava, e isso está sendo gerado por empresas muito grandes no agregado. Então, houve essa enorme reavaliação para cima devido a taxas de juros mais baixas e, em seguida, retornos muito maiores sobre o capital. E sabe, se o negócio americano é realmente um título disfarçado que rende 20%, que tem um cupom de 20%, é muito melhor do que se fosse um título com um cupom de 13%. E isso tem acontecido com grandes empresas nos últimos anos. Se é permanente ou não é outra questão. Eu estou cético quanto a isso. Mas eu não... Eu, sinceramente, nem chegaria a cogitar essa possibilidade, a não ser pelo volume de dinheiro que nós movimentamos. Eu nem sequer pensaria na real magnitude desse negócio. Um bom pequeno. A See's Candy era um negócio de $25 milhões quando a compramos. Quer dizer, se eu pudesse encontrar um exatamente igual agora, mesmo sendo do tamanho que somos, sabe, eu adoraria comprá-lo. E é a certeza disso que conta. Bem ali. Você mencionou que ao comprar ações, quase todas as empresas são de capital aberto. Até 5 anos atrás, o setor imobiliário era majoritariamente privado. Vemos agora uma grande securitização do setor. Qual sua visão sobre esse mercado? Sim, você está falando de ações imobiliárias. Houve securitização, uma enorme securitização da dívida também do setor imobiliário, e esse é um dos itens agora que está realmente travando os mercados de capitais. Quer dizer, os títulos lastreados em hipotecas, eles simplesmente não estão girando em hipotecas comerciais, não hipotecas residenciais. E eles estão, mas acho que você está direcionando sua pergunta para ações, provavelmente. E as ações, se você deixar de fora o modelo corporativo, tem sido uma péssima maneira de deter ações. Ou seja, impuseram um imposto corporativo sobre algo que indivíduos tributavam uma única vez. Usar a estrutura corporativa gera uma bitributação desnecessária no setor imobiliário que consome grande parte do retorno. Os REITs criaram, na prática, um veículo para evitar a bitributação, mas eles também geralmente têm despesas operacionais bastante altas. E se você adquirir imóveis, digamos que compre imóveis
simples com rendimento de 8% e acabe com perto de 1 ou 1,5% após opções de ações e tudo mais. Não é uma forma atraente de investir. Não, talvez seja a única forma de alguém com 1.000 ou 5.000 dólares conseguir. Mas se você tem 1 milhão ou 10 milhões de dólares, é melhor você mesmo ser o proprietário dos imóveis reais, do que colocar algum intermediário no meio que vai ficar com uma parte considerável do retorno para si mesmo. Então, nós encontramos muito pouco nesse setor. Vocês verão um anúncio nas próximas semanas que pode contradizer o que estou dizendo aqui, mas não acho que vá. O que eu não quero que pensem que eu estava passando a perna em vocês. Mas, de modo geral, nós vimos muito pouco nessa área que nos empolgue. As pessoas, às vezes, ficam muito confusas sobre... Elas olham para alguma grande empresa de terras. Vou pegar uma aqui, que não vai evocar nenhuma reação emocional por parte de ninguém, como a Texas Pacific Land Trust, que existe há mais de 100 anos e tem alguns milhões de acres no Texas. Eles vendem 1% das terras todo ano e aplicam a tudo, chegando a um valor enorme frente ao de mercado. Mas isso é um absurdo se você é dono do imóvel. Quer dizer, você não pode movimentar, não pode vender 50% ou 20% das propriedades. É muito pior que uma ação sem liquidez. Olha, eu sinceramente acredito que existem avaliações absurdas sendo dadas a muitas imobiliárias por pessoas que não compreendem a complexidade de gerir uma empresa desse tipo e administrar um volume tão grande de imóveis. Veja bem, os REITs tiveram um desempenho realmente terrível ao longo deste ano, como você bem sabe, e é muito possível que eles se tornem tão impopulares a ponto de passarem a ser negociados com descontos bastante significativos sobre o valor real de venda dos imóveis. E eles poderiam se tornar interessantes como uma categoria, então. Então a questão é, se a administração lutaria contra você nesse processo, porque eles estariam abrindo mão de sua fonte de renda pela gestão das coisas, e os interesses deles podem ser contrários aos dos acionistas nesse ponto. Eu sempre me perguntei sobre os REITs que dizem, sabe, nossos ativos são tão maravilhosos e tão baratos, e então eles vão lá e vendem ações. Quer dizer, há uma contradição nisso. Se dizem que nossas ações a 28 estão baratas e vendem um monte delas a 28, descontando a comissão, isso não faz sentido. Sabe como é? Simplesmente existe uma desconexão aí, mas é um setor que analisamos. Quer dizer, Charlie e eu entendemos de mercado imobiliário e nós estaremos dispostos a aceitar grandes transações de forma ocasional. Caso surgisse uma oportunidade de gestão de capital de longo prazo dentro do setor imobiliário, nós estaremos certamente abertos a considerar. O grande problema é que muitos outros competidores também estariam, tornando muito difícil conseguir um preço que realmente nos empolgasse. Lá atrás, se o mercado em baixa favorece os poupadores, qual seria a sua previsão? Como você analisa essa queda e o impacto a longo prazo, ignorando as oscilações do curto prazo? Eu realmente não faço a menor ideia de para onde o mercado vai. Eu prefiro que ele caia, mas no fim, minhas preferências não importam. O mercado simplesmente ignora todos os meus sentimentos. Essa é a primeira lição que aprendemos sobre o mercado de ações. Você compra 100 ações da General Motors e, de repente, cria um sentimento por elas. Se cair, pode ficar bravo. Diga, se ao menos voltasse ao preço que paguei, minha vida seria ótima. Se subir, diga como foi esperto e como você e a GM têm esse romance. Você tem todos esses sentimentos. A ação não sabe que você a possui. Ela simplesmente fica lá. Não se importa com o que você pagou, nem que você a possui ou algo assim. Então, o mercado não retribui meus sentimentos. Quer dizer, é o auge. Sim, é um tratamento bem frio. E quem for poupador líquido, o que inclui quase todos aqui, comprará mais ações na próxima década do que venderá. Logo, vocês deveriam preferir que os preços se mantenham baixos. Afinal, vocês serão consumidores de hambúrgueres. Você quer que o preço do hambúrguer caia, a menos que crie gado. Se vai comprar Coca e não tem ações, quer que o preço caia. Quer que esteja em promoção no mercado no fim de semana. Quer preços baixos no mercado, não altos quando for comprar. A sua bolsa de valores é um grande supermercado de empresas e você vai comprar ações. O que você quer que aconteça? Você quer que essas ações caiam bastante e, sabe, você fará compras melhores então. E mais tarde, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando você estiver em um período em que estiver gastando suas economias ou quando seus herdeiros as gastarem por você, se você já tiver partido. Nem você pode se importar com preços altos, mas acho que as pessoas... Esse foi o capítulo 8 de O Investidor Inteligente, de Ben Graham, sobre a atitude frente às flutuações do mercado. Junto ao capítulo 20, sobre a margem de segurança, são os dois textos mais importantes sobre investimentos, na minha opinião.
Quando eu li o capítulo 8, lá pelos meus 19 anos, finalmente entendi. Quer dizer, eu acabei de compreender o que você disse, mas é algo óbvio. Eu não descobri isso sozinho. Na verdade, me explicaram. Teria levado uns 100 anos se eu continuasse achando que era bom, enquanto minhas ações só subiam. Bem, agora nós queremos que as coisas caiam, mas eu não faço ideia do que o mercado de ações vai fazer. Eu nunca faço, eu nunca farei. Não é algo em que eu pense de jeito nenhum. Quando ele cai, sinto que olho com mais atenção para o que posso comprar naquele dia, porque sei que é mais provável encontrar bons negócios para que eu possa usar meu dinheiro de forma eficaz e... Certo. Warren, vamos pegar mais uma pergunta da plateia. Ok, escolha quem fica com isso. Você pode ser o cara. Quem quer responder a uma pergunta? Ali atrás. Pode falar. Se você vivesse sua vida novamente, estudasse sua vida novamente, então, sabe, o que você gostaria de fazer para ter uma vida mais feliz? Pode ser só um pouco nojento, eu sei, mas se eu tivesse a chance de viver tudo novamente, buscando uma existência muito mais feliz, eu certamente escolheria um patrimônio genético que me permitisse viver até os 120 anos, em vez de ficar com esse que eu acabei recebendo. Mas, enfim, eu tive uma sorte extraordinária. Quer dizer, eu uso este exemplo e vou levar 1 minuto ou 2 porque acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso. Vamos apenas supor que foi. 24 horas antes de você nascer, um gênio apareceu para você e disse, ele disse, Herb, você parece muito promissor e eu tenho um grande problema, eu tenho que projetar o mundo em que você vai viver. E ele diz, eu decidi que se dane é difícil demais. Você projeta. Então você tem 24 horas. Você define quais devem ser as regras sociais, as regras econômicas, as regras governamentais, e você vai viver sob elas, e seus filhos vão viver sob elas, e seus filhos, os filhos deles vão viver sob elas. E você diz, eu posso projetar qualquer coisa? E o gênio diz, sim, você pode. E você diz, bem, deve haver uma pegadinha. Ele diz, bem, há uma pegadinha. Você não sabe se vai nascer negro ou branco, rico ou pobre, homem ou mulher, enfermo ou saudável, brilhante ou com deficiência intelectual. Tudo o que você sabe é que vai tirar uma bola de um barril que contém 5 bilhões e 800 milhões. Você vai participar do que eu chamo de loteria ovariana. Você vai tirar uma bola de lá. E isso é a coisa mais importante que vai acontecer na sua vida, porque isso vai determinar se você nasce aqui ou no Afeganistão, ou se você nasce com um QI de 130 ou um QI de 70. Ou isso vai determinar muita coisa. E você vai sair para o mundo e você vai ter essa bola. Agora, que tipo de mundo você quer para eu projetar? Bem, acho que essa é uma boa maneira de encarar as questões sociais, porque sem saber qual bola você vai pegar, você vai querer uma bola você vai querer um sistema, projetar um sistema que produza muitos bens e serviços, porque você vai querer que as pessoas, no geral, vivam bem, e você vai querer que ele produza cada vez mais para que seus filhos vivam melhor do que você, e seus netos vivam melhor do que os filhos. Você quer um sistema que, ao produzir bens e serviços, não abandone quem, por acaso, seguiu o caminho errado e não se adaptou a ele. Veja, eu sou idealmente adaptado ao sistema em que caí. Vim ao mundo e entrei em algo que me permite alocar capital. Não há nada de tão maravilhoso nisso. Se ficássemos presos em uma ilha deserta, sem chance de sair, a pessoa mais valiosa seria quem cultivasse mais arroz com o tempo. E eu poderia dizer, bem, eu sei alocar capital. Pois sabe, que não me pagar. Você não ficaria animado com isso. Então estou no lugar certo. O Gates diz que se eu tivesse nascido há milhões de anos, seria o almoço de algum bicho. Ele diz que não corro rápido, não subo em árvores, não faço nada. Teria sido devorado no primeiro dia. Ele diz, você tem sorte de ter nascido hoje? E eu tenho mesmo. Mas a questão, voltando uma pergunta que você pode se fazer, aliás, aqui está este barril com 5,8 bilhões de bolas, todo mundo no mundo. Se você pudesse colocar sua bola de volta e eles te dessem, e então eles tirassem aleatoriamente outras 100 bolas, e você tivesse que escolher uma delas, você colocaria sua bola de volta? Bem, daquelas 100 bolas que você vai tirar, mais ou menos, uns 5 delas serão americanas. Então, são 95 contra 5. Então, você só vai ter 5 bolas. Se você quiser estar neste país, só vão sobrar 5 bolas agora. Sabe? Metade deles serão mulheres, metade serão homens. Deixa para vocês decidirem como votar nisso. Bem, metade deles terá uma inteligência abaixo da média, metade terá acima. Quer dizer, vocês querem devolver a bola? Acho que a maioria de vocês não vai querer devolver essa bola para ganhar 100. Então, o que você está dizendo é que estou no 1% mais sortudo do mundo agora, neste exato momento, sentado nesta sala, no topo de 1% do mundo. Bem, é assim que eu me sinto. Quer dizer, tive sorte de ter nascido onde nasci, porque as chances eram de 50 para 1 contra mim nos Estados Unidos quando nasci.
sorte com os pais, sorte com todo tipo de coisa e sorte por ter um perfil que, em uma economia de mercado, me traz um retorno absurdo. Isso não acontece com alguém que é um cidadão tão bom quanto eu, sabe, liderando grupos de escoteiros, dando aula na escola dominical ou o que for, criando famílias exemplares, mas que simplesmente não tem o mesmo perfil que eu. Então, eu tive muita sorte e gostaria de ter sorte novamente. Se eu tiver a sorte necessária, o segredo é seguir em frente fazendo o que se ama por toda a vida, sempre cercado de pessoas queridas. Por isso, eu faço questão de trabalhar apenas com quem eu realmente gosto. Sabe, eu não. Se eu pudesse ganhar 100 milhões de dólares comprando um negócio com alguém que me desse embrulho no estômago, eu diria não. Porque eu digo que isso é como casar por dinheiro. O que provavelmente não é uma ideia muito boa em nenhuma circunstância, mas se você já é rico, é loucura, não é? Então, eu não vou me casar por dinheiro. Pensa OTEP, o melhor canal de Angola.